Então vamos entender cada um desses três fatores que influenciam na exposição da foto. O primeiro deles, o obturador, que controla o tempo de entrada de luz na câmera. O que é o obturador? O verbo obturar significa fechar totalmente, tapar. Essa é a função do obturador na câmera. É através do obturador que a gente controla o tempo de exposição do filme ou sensor à luz, ou seja, o tempo que a luz fica sensibilizando o sensor ou ficava sensibilizando o filme. Antigamente, muito antigamente, o obturador era a própria tampa da lente. O fotógrafo retirava essa tampa, marcava o tempo que ele queria. Passado esse tempo, ele tampava de novo a lente e aí ele encerrava o tempo de exposição do material sensível à luz, ou seja, era manual, né? Era a tampa da lente. Ele decidia que o tempo que ele queria que a luz entrasse e sensibilizasse o filme. Mas foram surgindo evoluções. Atualmente, o obturador está presente nas câmeras, alguns no corpo da câmera mesmo e outros até na lente. Só que esses que estão na lente, eles são mais raros. O mais comum é o obturador no corpo da câmera. E ele permite que o fotógrafo faça imagens em várias velocidades. Ele pode fazer imagens com velocidades mais lentas ou mais rápidas. É o fotógrafo que seleciona o tempo que a luz vai sensibilizar o filme ao sensor. E a gente tem uma foto do lado, esse é o obturador, ele está com as cortinas fechadas, mas ele abre e fecha essas cortinas dependendo do tempo que a gente coloca na velocidade do obturador. Aqui a gente tem um videozinho que mostra o funcionamento de um obturador em câmera lenta. A gente consegue ver o momento que uma cortina desce, libera o sensor que é verde lá no fundo para ele receber a luz e é o momento que outra cortina desce para fechar o sensor. Na videoaula vocês não vão conseguir assistir ao vídeo, mas vão até os slides que vocês vão conseguir, ok? Agora, como que a gente muda as velocidades do obturador? Existem nas câmeras os anéis de velocidades e aí a gente pode aumentar bastante ou diminuir bastante essas velocidades. As velocidades do obturador, elas são mostradas em segundos ou segundos divididos por outros números. Por exemplo, dá para fotografar em 30 segundos, em 15 segundos, 8, 4, 1 segundo e dá para fotografar mais rápido que isso. Por exemplo, 1 segundo dividido por 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 15. Tem câmeras que os obturadores vão até 1 sobre 8.000. Agora vamos entender um pouquinho mais como que o obturador funciona. Quanto maior o tempo de exposição, mais luz atinge o sensor ou filme. Então, por exemplo, se você deixar o obturador em 30 segundos, ele vai receber 1 EV a mais, ou seja, o dobro da quantidade de luz de uma exposição de 15 segundos. Tá vendo a tabelinha aí embaixo? Uma exposição de 8 segundos recebe 2 EVs a menos do que uma exposição de 30 segundos. E se ela recebe 2 EVs a menos, quer dizer 4 vezes menos luz, ok? Uma exposição de 2 segundos recebe 4 EVs a menos do que uma exposição de 30 segundos. Ou seja, se são 4 EVs, multiplica por 2, vai dar 8 vezes menos luz do que uma exposição de 30 segundos e assim por diante. Velocidades mais lentas deixam entrar mais luz no sensor do que velocidades mais rápidas. E velocidades mais rápidas deixam entrar menos luz no sensor do que velocidades mais lentas. Se a quantidade de luz do ambiente aumentar em 1 EV, eu preciso aumentar a velocidade do obturador em 1 EV também, para que entre a mesma quantidade de luz que antes. Isso, gente, se a quantidade de luz que está entrando é a quantidade ideal. O obturador tem ajustes mais finos do que existem EVs. Então, as velocidades podem corresponder a 1/3, a 2/3 ou a 1 EV inteiro. Por exemplo, 25 segundos de exposição corresponde a 1/3 de EV. Tá vendo que ele tá o 25, ele tá entre o 30 e o 15, que são os pontos de EVs que a gente já tinha visto. Então, ele tá a 1/3 de EV.
20 segundos está a 2/3 de EV e 15 segundos está a 1 EV, por exemplo. De 30 para 15 tem 1 EV, mas no meio tem essas duas possibilidades de velocidade de obturador, tá? Então, o obturador a gente consegue trabalhar em terços de EVs. Agora, o que significa o B, que é a primeira velocidade do obturador? O B significa bulb. Quando o obturador está nessa posição B, a velocidade é controlada pelo fotógrafo. Ele aperta o botão de disparo da câmera e, enquanto tiver apertado esse botão, o obturador permanece aberto. Então, está entrando luz na câmera, está entrando luz. Agora, quando o fotógrafo solta esse botão, o diafragma fecha. Então, é o fotógrafo que decide o tempo de exposição. Os fotógrafos usam muito o bulb para fazer exposições com mais de 30 segundos, por exemplo. E muitos fotógrafos também usam um cabo disparador para fazer esse tipo de fotografia, para não ter que ficar com o dedo lá na câmera, né? Facilita bastante. Esse modo de obturador, ele funciona muito bem para fazer fotos de estrelas em movimento, por exemplo. A gente tem aqui outros exemplos de utilização do obturador no modo bulb, essa árvore do lado, e esses bailarinos dançando. E também, quando a gente quer utilizar a técnica de light painting, é preciso utilizar o obturador no modo bulb. O light paint é uma técnica de desenho com luz enquanto o obturador está aberto. Agora vamos falar dos efeitos do obturador. Dependendo do tempo de exposição em relação ao movimento do objeto, a foto vai ficar congelada ou borrada. Em outras palavras, se vocês colocam o obturador muito lento em relação ao movimento do objeto, a gente vai ter um borrado naquele traçado do objeto. Se a gente coloca o obturador bastante rápido em relação ao movimento do objeto, a gente vai congelar aquele movimento do objeto. Então, aí a gente tem à esquerda uma onda congelada, muito provavelmente esse obturador estava bastante rápido, e à direita uma foto de uma cachoeira em que a água aparece borrada, rastreada. Muito provavelmente esse obturador estava numa velocidade bastante lenta. Nessas duas fotos a gente tem o obturador lento, né, que a gente tem esse efeito rastreado. E agora na foto dos passarinhos e das bebidas sendo jogadas para o alto, com certeza obturadores com velocidade bastante altas para congelar esses movimentos. E aí eu trouxe algumas fotos minhas de dança, em momentos específicos que são necessários o congelamento do bailarino naquela posição específica. Outras fotos de saltos. Notem que os pés dos bailarinos não estão borrados, ou seja, a velocidade colocada na câmera foi suficiente para congelar aquele movimento e não houve borrões. Existe um outro efeito ou uma outra técnica que a gente consegue por meio do obturador, que é o panning, que é a técnica que deixa a velocidade do obturador bastante baixa e registra o movimento de um objeto acompanhando esse objeto com a câmera. Então, a gente consegue uma imagem panorâmica. Para fazer isso, com carros e bicicletas, por exemplo, a gente deixa o obturador entre 1/60 e 1/125 segundos. Já no caso de pessoas, a gente pode colocar em 1/8, que já é suficiente. Ou seja, o obturador tem que ser lento e a gente tem que acompanhar o objeto para conseguir fazer essa técnica de panning.